Olá a todos! Com oferecimento de ACL Cargo, GESCOM e PGLock, está no ar mais um episódio do Sem Calado Podcast. Como vocês já sabem, sempre a gente recebe grandes convidados que atuam na área da logística, do Comex, da navegação, e hoje também temos um convidado que para nós também é muito especial, né, Vavá? Mais uma vez temos aqui um dos apoiadores, patrocinadores do Sem Calado. Antes de mais nada, peço que todos curtam e compartilhem. Ele que é especialista em reparo de containers. Vamos ter uma aula hoje aqui, não percam. Pois é, e ele vem de longe, ele vem da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e ele está em todo o Brasil já com a GESCOM. Então seja muito bem-vindo a bordo, Daniel Torma. Bem-vindo. Obrigado, Evaristo. Obrigado pelo convite, Emerson. É um prazer estar aqui, junto de vocês, participar do Sem Calado. Um momento muito importante aí para a GESCOM, para mim. E estamos aí, para falar um pouquinho da GESCOM, falar um pouquinho da minha trajetória. Um prazer. Com certeza, eu conheci ele lá em Rio Grande, num frio, Vavá. Um frio, foi lá onde o vento faz a curva. Rapaz, não, eu acho que lá não faz a curva não, viu, cara? Frio, cara, frio. E conta pra gente um pouquinho da sua história, quando começou, foi lá em Rio Grande mesmo? Então, foi em Rio Grande. Isso foi em 2003. Em 2018, eu servi a Marinha, serviço obrigatório. Sim. Então, a minha trajetória começou em 2018. Não teve engajamento na época, contenção de despesa, Embora fosse um conceito 5 lá, eu era excelente, não era ótimo, era muito bom. Ordem unida, tudo. Então, não teve engajamento. E eu saí da Marinha, foi um momento muito especial na minha vida. Fiquei um ano lá, não teve engajamento, mas eu saí da Marinha realizado, porque eu acho que foi uma fase de transição, onde eu passei de menino para aquele período de ter responsabilidade, hierarquia, compromisso, Então foi um momento muito especial. Mas quando eu saí da Marinha, eu fiquei um pouco perdido, porque eu apostava muito no engajamento. Na carreira, Na carreira. Eu queria seguir carreira, mas não aconteceu. Então, nesse momento um pouco perdido, surgiu uma pessoa muito especial e me fez um convite para trabalhar num terminal em Rio Grande. Eu só conhecia container passando no caminhão na faixa, eu não sabia a diferença de container, Então... O que era carreta baú, o que era container, o que era... para mim era tudo igual. Não, e a gente nem imagina tudo que há por trás daquela caixa, Você vê o container circulando em cima do caminhão, mas você não imagina o que tem por trás, Com certeza. Eu não imaginava, eu não tinha ideia de nada. O nome dele é Luiz Alves, uma pessoa que foi muito especial na minha vida, na minha trajetória. Então, ele me apresentou o container, me deu a oportunidade e eu iniciei trabalhando no gate da empresa Cetil, naquela ocasião. Então, iniciei no gate, fazendo somente entrada de container, não sabia nem o que eu estava fazendo. Registro. Só fazia o registro de entrada, coloca aqui, número do container, tipo, TAR, MGW... E eu saía colocando, não sabia por que o container estava no terminal, o que estava acontecendo, não tinha ideia de nada, Eu só saía digitando lá, dando placa, crachá e cor do container. E encerra o dia seguinte a mesma coisa. Isso foi no ano de 2003? Isso foi 2003 para 2004. Quando você saiu da Marinha foi em 98? Isso. Não, 2003. 2003 eu saí da Marinha. 2003, Isso. Já entrou nos containers. Isso, já entrei no ramo. E nessa oportunidade, eu fiquei por um ano, mas foi num momento bem de transição. Esse terminal era o maior terminal em Rio Grande, naquela época, e tinham dois grandes armadores, a Maersk e a Ned Lloyd. Então, o terminal, o maior terminal, um terminal com muitos colaboradores, Sim. E eu estava entrando, eu tinha um ano de casa. E então a Maersk, ela comprou a Ned Lloyd, e ela estava para abrir um terminal próprio em Rio Grande. Então, quando surgiu essa notícia, o
os gerentes, né, da CETIL fizeram reuniões com a gente, né, conversaram, ó, pessoal, né, são nossos 2 principais, né, clientes, né, e a Maersk comprou a Nediloid e vai abrir um terminal próprio. E isso, o pessoal entrou em desespero, né? E agora, o que vai acontecer? Quem vai trabalhar, né? Quem vai ficar, quem não vai, como vai ser? Então, a Maersk iria abrir um terminal fora a princípio, da Via 1, que é uma via em Rio Grande, onde ficam todos os terminais, né? É uma área industrial separada, né? Diferente de algumas localidades, como, por exemplo, Itajaí, né? Que o trânsito dos caminhões, né? Tanto de liberação ou de reposicionamento de containers, né? Recebimento, é pelo meio da cidade, né? É uma área separada. Rio Grande é, inclusive, privilegiada, né? Por isso, né? E a Maersk iria abrir esse terminal. Então, só um comentário que eu achava bem interessante. Nesta Via 1, tinham vários depots e eles tinham os seus clientes e eles faziam questão de colocar a logomarca dos clientes bem na frente para todos verem, e tinha uma disputa, né? Quando mudava, ele pegava a logomarca e os caras colocavam na fachada e era o tempo inteiro assim, né? Com certeza. Né? Tinha um estaleiro também lá, não sei se tem ainda. Tinha um estaleiro Rio Grande. Rio Grande. Sim, mas aí foi bem após. Bem após. Né? Então, voltando ainda para a parte dos terminais, aconteceu que grande quantidade dos colaboradores foram demitidos, porque então a CETIL estava perdendo, né, aquele serviço, né, com a Maersk abrindo um terminal próprio. E eu, como era um colaborador novo, né, com 1 ano de casa, fui demitido, né? Fui demitido naquela leva, né? Então, saí da CETIL, fui demitido, passaram-se alguns meses, poucos meses, recebi o contato de um terminal, né? Nem sabia, porque eu não tinha deixado o currículo lá, né, de um outro terminal na Via, terminal da Saga, Sim. Saga Containers. Recebi o contato deles e aceitei a proposta, o desafio, né? Vamos lá. Mesmo sem ter muito conhecimento de container, porque naquele um ano na CETIL, somente fazendo entrada, né? Sim. Mas eu sempre fui muito curioso. Assim, poxa, eu não quero ficar o resto da minha vida fazendo somente entrada de container, né? Então, dentro na Saga, entrando na Saga, eu tive algumas oportunidades, né? De ajudar na vistoria. Então, eu fazia a entrada do container e saía correndo lá para a volta do vistoriador e ficava lá, cara, mas por que isso? Por que daquilo, né? Por que essa sigla, essas 4 letrinhas aqui, mais esses números? Exato, e assim foi. Tanto na parte de inspeção, e aí depois na parte estimativa, fui aprendendo, né? Sonhava com container, né? Dia e noite, né? Sonhava com estimativa, sonhava com tipo de containers quando ia dormir. Avarias. Foi né? picado pelo mosquito. Mas fui aprendendo, né? Então foi uma escola, né, para mim. Né? Lá no terminal da Saga trabalhei por 11 anos. 11 anos? Bastante. Foi um período significativo, né? Mas foi uma evolução, né? Então, mas ainda quando eu estava aprendendo lá, né, estava aprendendo um pouquinho de estimativa, um pouquinho de vistoria, né, ainda trabalhando no gate, o coordenador anunciou que iria sair do terminal, né, que ele tinha recebido uma proposta para a agência da CMS GM Rio Grande, que estaria abrindo, né, no ano de 2006, 2007. Né, ele recebeu essa proposta e veio me comunicar, olha, Daniel, não sei como vai ficar, mas eu estarei saindo. Sim. E eu assim, meu Deus, e agora? Mas eu super tranquilo assim, tá. O pessoal além dele, ele era o coordenador, tinha um gerente acima dele ou então, não? Já eram os próprios donos? Eram os próprios donos. Tá. Né? Então ele prestava contas no terminal, esclarecimentos direto para a diretoria. Né? E eu fiquei pensando, poxa, como vai ficar agora? Né? Tudo novo, eu também estava há poucos meses lá. Aí o diretor da empresa faz uma reunião junto com ele e fazem uma proposta para mim, né, para coordenar o terminal. E eu assim, não, mas eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento para coordenar um terminal. Né? Não tem como.
né? E eles se colocaram à disposição, foram pessoas muito importantes também na minha trajetória, né? O Alexandre Debem, né? Naquela ocasião, foi uma pessoa muito importante, né? O diretor da Saga também, onde eu recebi todo o apoio, toda a ajuda necessária, né? Porque até hoje estou aprendendo, né? Eu acho que é um aprendizado constante, mas para poder dar seguimento, né, nos serviços que já vinham sendo feitos, né? Tive, nesse período, diversos desafios, né? E depois trabalhei em um outro terminal por mais 6 anos, né? E após trabalhar nesse terminal, surgiu a GESCOM. Mas como? A GESCOM, nós somos 3 sócios, Marcelo, Hamilton, né, e Daniel, que sou eu. Nós nos conhecemos lá em 2003 na CETIL, porque os dois trabalhavam, né, tanto o Marcelo quanto o Hamilton também já trabalhavam na CETIL. Então, são amigos de longa data, né, e nos últimos anos, nós ainda como funcionários, nós idealizamos a GESCOM e sentimos que tinha uma necessidade no mercado, que tinha como nós avançarmos, né, com inspeção e reparo de containers, e começamos a tirar aquela ideia do papel, projetar, vamos abrir a empresa? Abrimos a empresa. Ainda né, trabalhando no terminal. Mas aí vinha aquela pergunta, a gente não divulgava a empresa, não corria atrás de nenhum serviço. Porque vocês ainda estavam empregados, né? Sim, exato. E também a gente sentia assim, poxa, né, o terminal, além de ser um depot que faz a movimentação de containers, ele também faz inspeção, ele também faz reparo. Então a gente sentia que seríamos um concorrente, como é que nós... Né, parecia que é uma traição, né? Sim. Então a gente não avançou com a empresa num primeiro momento. Abrimos a empresa e esperamos o momento certo, né, nos desligamos do terminal, participamos de um bid, onde fomos a empresa selecionada, né, e começamos a prestar nossos serviços de inspeção e reparo para um grande terminal em Salvador. E foi nesse momento que vocês assumiram o desafio em Salvador? Sim, foi nesse momento. Nós participamos do bid, fomos selecionados e assumimos um desafio de fazer inspeção e reparos no maior terminal retroportuário de Salvador. Quando você fala reparo de container, como seria esse trabalho? Então, os containers, eles sofrem diversas avarias. Tanto no cliente na hora da desova, uma máquina, uma empilhadeira, na hora do carregamento. Avarias também, às vezes, no transporte. Na descida do navio, né? Também, né, de bordo. E nós realizamos inspeção para garantir que esses containers sejam entregues em perfeitas condições para os próximos clientes. Então, o primeiro passo é a realização da inspeção, né, identificando essas avarias, e o segundo passo, realização dos reparos necessários. Que tipo de reparos? Muitas vezes os containers sofrem um rasgo na lateral, um amassamento afetando a cubagem. Sim. Então, esse rasgo precisa de uma solda, precisa ser realizada uma inserção, né, ou uma borracha cortada. Esse container precisa ficar estanque, com qualidade, para que garanta a integridade da carga do próximo cliente que estará efetuando um carregamento nele. Uma nova exportação. Isso. Essa questão de critérios de inspeção, ela tem alterado, tem mudado muito ao longo dos anos, né? Tem ficado cada vez mais fácil ou mais difícil o desafio de reparar? Então, nós temos um critério máximo, vamos dizer assim, que é o ICL, né? Perfeito. Então, esse é o critério máximo, mas cada armador, cada companhia tem o seu critério. Tem a menor tolerância possível, né? Tipo, isso. O amassamento menor já cabe um reparo, seria isso? Então, o critério ICL. O critério ICL é um critério mais rígido. Então, vamos dizer, o critério ICL tem uma tolerância, mas o armador, certos armadores aceitam essa tolerância mais um pouco, né? Desde que não afete
obviamente, a carga do cliente. A quantidade de produto que vai ser colocado ali dentro do container. E também segurança, né? Até mesmo, por exemplo, já pensou se já vi até em Santos, aconteceu já do piso abrir e a carga cair durante a movimentação no porto, né? Com certeza. Eu acho que o segredo todo está na inspeção. Então, tem que ter inspetores que tenham conhecimento, né, de área, fazer a inspeção interna, por baixo, né, por cima. Né? Às vezes tem uma certa dificuldade nos terminais de fazer a inspeção, porque dependendo do terminal, não tem uma área adequada, não consegue suspender esse container para olhar por baixo, né? Acaba que a inspeção é feita em cima do caminhão, então tem que ter todo um cuidado, tanto na parte inferior, superior, interno, assoalho, né? Para garantir a integridade da carga, segurança, né, nas operações. A questão de poste, sempre eu tive dúvida, né? O pessoal tem uns critérios para poste, porque o poste é que vai suportar o peso de diversos containers, né? Quase 7, você vê no porto, às vezes 7 em cima um do outro. Ele tem, é bem rígido, né? Essa questão de seccionar ou se você troca inteiro, né? Sim, o poste ele é feito com um material com uma espessura maior, né? Perfeito. Então temos ali um poste com uma chapa de 1/4, né? E o poste, alguns armadores têm um critério mais rígido, outros não. Mas o poste ele não pode ser seccionado. Ah, tá. Não pode. Se precisar, se afetar a alma dele, tem que ser realizada a troca do poste. Perfeito. Caso não afete, pode ser realizada a inserção. Uma inserção. Isso. Perfeito. Além, por exemplo, a gente fala sempre do container, essas caixas que a gente vê por aí, ou é refrigerado, ou é o dry, né, que a gente vê. Mas existem outros tipos também de container também, para cargas especiais, né? Sim, temos o open top, sim, que é o container, né, com lona, ele teto aberto. Sim. E a possibilidade de colocar cargas suspensas, né? Perfeito. Temos flat rack, sim, que é um container aberto também, com uma possibilidade, inclusive, de uma capacidade maior, né? Sim. De peso, e também ele permite o acesso lateral, né? Excesso lateral, superior. Ah, verdade. Né? E de peso, né? De peso. Geralmente uma maior capacidade que um container tradicional, né? Perfeito. Sim. Até veio uma vez um convidado aqui que falou pra gente que tinha até container estádio, né? Lembra? É verdade, é verdade. Que era um container fabricado especialmente para grandes eventos. Então ele formava arquibancadas. Nossa. É verdade. Rafael Lima. Abraço. E além dos critérios de inspeção, né? Essa questão das técnicas de reparo também na oficina e tudo mais. Mudou também a questão de solda, né? Você tinha solda de eletrodo, hoje tem umas soldas que são mais fáceis. Como que é lidar com isso? Toda vez tendo que se atualizar, fazer essa atualização para os funcionários? Então, a gente trabalha com máquinas MIG, né? São máquinas com uma alta capacidade, então consegue regular facilmente, tanto para chapas com espessura menores como para chapas com espessuras maiores. Né? A gente fornece treinamento, né, para os nossos colaboradores. Então, hoje um soldador não é simplesmente eu soldo e vai soldar o container. Então, técnicas para solda, ele tem treinamento tanto para execução da solda, mas também para sua segurança, né? E tem conhecimento também dos critérios, porque não adianta um inspetor fazer a inspeção e chegar na oficina não ser realizado o reparo de acordo. Então, né, o soldador, o montador, o carpinteiro, toda a equipe, ela tem que ter conhecimento dos critérios, das tolerâncias dos armadores. Então, acho que isso ainda, voltando na tua pergunta sobre a inspeção, é fácil, mas como cada armador tem o seu critério, né, então tem que ter uma equipe muito bem treinada, capacitada, tanto os inspetores quanto, né, quem vai executar esses reparos, para conhecer os critérios de cada armador, porque a tolerância de um armador não é a mesma de outro armador. Então, pode ser que, se o colaborador ele não tenha o conhecimento, ele faça um reparo usando o critério de outro. Né? É verdade.
E acontece às vezes, ou não? É difícil, né? Porque Olha, tem um controle de qualidade também. É muito difícil, né? Porque os containers, eles entram na oficina já com estimativa. Ah, perfeito. Então, qualquer dúvida que tem, o pessoal consegue consultar a estimativa, já sabe qual é o armador. Primeira coisa é identificar qual armador, já associa o critério, né? E trabalha em cima da estimativa que foi realizada. E o container refrigerado, ele é totalmente diferente, né? Porque ele tem isolação térmica. Como é feito o procedimento para você reparar com solda um container reefer? Então, o container reefer é um container que a gente tem que ter um maior cuidado, né? Em função do PU, do isolamento do poliuretano, né? Do isolamento térmico. Sim. Então, tem que ter todo o cuidado. Mas ele, na hora de ser feito o reparo, ele ainda é soldado sem o PU. Sim. Né? Como é que é esse procedimento? O container, ele sofreu alguma avaria. Então, ele vai ter o corte na chapa, vai ser retirado o isolamento térmico, Sim. É colocado uma nova chapa, realizado a solda, e depois sim, após a solda, é injetado o poliuretano. Né? É dessa forma, esses são os passos. Depois a pintura, acabamento final. Ah, perfeito. E o piso também é totalmente diferente, né? De um reefer para um container normal, né? Sim, sim. Temos no piso, ao invés do assoalho, né, em madeira, temos o T-Floor, né? Ele é um piso em formato de T, né, para facilitar a ventilação para refrigeração. Então, a unidade evaporadora lá tem a guia de ar, o ar circula entre a carga e retorna por cima no container. E é muito difícil encontrar profissional para essa solda de alumínio? Como que acontece isso, né? Eu vejo o pessoal reclamar, né? Que a máquina tem uma regulagem diferente, né? E tudo mais. Então, na solda de alumínio tem um arame especial, né? Alumínio. O gás também é outro gás que é utilizado para solda. Os soldadores não gostam muito. Não gostam muito. Geralmente a gente deixa uma máquina já preparada para o alumínio, para facilitar na linha de produção. Porque senão tem que trocar o arame, trocar o gás, né? É verdade. Então, aquela máquina já fica preparada. Acaba ganhando tempo, né? Ganha tempo na linha de produção. Mas nem todos os soldadores gostam de soldar o alumínio. E tem que ter a técnica mesmo, tem que ter jeito. A gente utiliza também uma tocha menor para facilitar a saída do arame, né? Porque o arame ele sai do rolo na máquina, passa por dentro da tocha até ter o contato, né? E realmente fazer a solda, isso. Utilizamos uma tocha menor, mas os soldadores às vezes têm uma dificuldade ali. Aí a gente separa, né? Os homens dos meninos. É verdade. Até em cima disso, você falou que o primeiro grande desafio da GESCOM não foi em Rio Grande, foi em Salvador, né? Como é que foi sair lá de Rio Grande, extremo sul do país, e ir para o Nordeste, encarar esse desafio? Quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Além do clima diferente. Então, o Nordeste é muito gostoso, né? Clima em Rio Grande, sair ali do inverno com 0 graus, temperatura negativa, um minuano soprando. Né? É doído. É doído. Né? No Nordeste a gente tem uma temperatura maior, tem alguns momentos de muita chuva, que dificulta, né, bastante, né, para o reparo. Né? Embora a oficina seja coberta, né, a gente acaba tendo alguma dificuldade. Mas o desafio é enorme, porque sai de uma cultura, né, de Rio Grande, do extremo sul do nosso país, e vai para o Nordeste. Nosso país é enorme, cultura diferente, pessoal diferente, às vezes com objetivos diferentes. Sim. Né? Então, foi bem desafiador para nós montar a equipe lá, né? Porque máquinas a gente adquire, parcela, investe, e a gente coloca todos os equipamentos necessários. Treinamento, nós realizamos treinamentos também, treinamos o pessoal, mas em função da cultura, eu acho que cada pessoa é uma pessoa, e a gente estava acostumado com certos... Um gaúcho. Um gaúcho. Né? E eu vou dizer, assim, às vezes o pessoal fala assim, o
baiano porque ele é mais malandro, assim, né? O baiano é malandro, o baiano é muito trabalhador. Eu também trabalhei na Bahia, muito trabalhei numa empresa dentro do Tecon Salvador, né? A gente fazia o monitoramento de reefers e assim, cara, não tem o que reclamar. Eles chegavam no horário. O único problema era pedir, às vezes, 1 hora extra, porque tinha o baba. O baba era... Pra hora extra era um pouco difícil conseguir que o pessoal ficasse, mas que eles trabalhavam bastante. O que eu percebi, desde quando a gente montou a equipe também lá em Salvador, é que o baiano ele valoriza muito o momento de folga dele. Então, o fim de semana é sagrado, então tem trabalho, mas no momento de descansar e curtir, ele tem que curtir. Tanto é que no início foi difícil, que a gente tinha que montar a equipe com jovens, né? E tinha que trabalhar a bordo de navio. O navio não tem dia, não tem horário, então tinha que trabalhar fins de semana fora de horário. E aí era muito difícil, porque o pessoal não aceitava esse tipo de trabalho. Pô, vou ter que ir para navio no momento de descanso. E aí foi difícil. Mas depois a gente conseguiu, aos poucos, montar uma equipe boa e hoje a gente tá bem. Mas realmente a gente passou por essa dificuldade. Não que o baiano não goste de trabalhar, como você falou. Trabalha muito, mas ele respeita muito bem o tempo de descanso e diversão, né? Exatamente. Eu acho que foram as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Além da cultura, né, a situação com relação ao horário de descanso. O mesmo, acho que o pessoal no Rio Grande do Sul, eles respeitam também o horário de descanso, é claro, mas havendo necessidade, né, eles estão à disposição e às vezes querem mais. Eu acho que, pelo que eu vejo, assim, talvez o pessoal em Salvador, num primeiro momento, eu senti que seria difícil. E que teria um pouco de resistência, mas depois fluiu, né? A gente foi conhecendo o pessoal, conhecendo a equipe, né? E eles conhecendo também a GESCOM, o método de trabalho, né? Isso, eu acho que foi um negócio bem desafiador para nós, né? Acho que foi um momento que a gente recebeu a oportunidade, né? Então, recebeu a oportunidade e a gente precisava entregar esse serviço, né? Então, poxa... E quanto tempo já está lá? Nós estamos em Salvador 2 anos. 2 anos, que legal. Há 2 anos, prestando serviço lá. E ao longo do Brasil, como que foi depois? Salvador foi assim, o pontapé inicial, né? O desafio... Exato. Inicial da GESCOM. E no Brasil inteiro aí a GESCOM conseguiu expandir depois disso? Então, tivemos algumas oportunidades, né, de trabalhar, inclusive, em alguns depots no interior do Brasil. Terminais que eu jamais imaginava que tivesse no interior. Sempre imaginei terminal, headstacker, porto. Operação, área portuária. Né? Tivemos a oportunidade de conhecer e prestar alguns serviços em algumas localidades, né, bem distantes, Rondonópolis, Anápolis, Cambé, né, e tem uma estrutura enorme, né, nessas localidades. Eu tive a oportunidade de conhecer também essas localidades também. Rondonópolis é uma cidade maravilhosa, né? Exato. O calor não é bom, mas é uma cidade maravilhosa, grande, né? E você não imagina a quantidade de trabalho que tem lá, né? Muito Cambé também eu conheci há muito tempo atrás. Eu trabalhei na MSC e a gente tinha um cliente lá, não sei se existe ainda, eu acho Big Frango. Sim. Existe, né? E a gente ia fazer muita instalação de probe. A cidade era pouco desenvolvida, era a Standard que fazia as estufagens. E eu voltei depois de uns anos lá. Cara, a cidade era outra, totalmente outra. Londrina ali, né? Londrina é uma cidade fácil de morar. É muito legal. Tem bastante torcedor do Santos também. Maringá também. Né? Mas é bem legal. E eu tive a oportunidade, acho que eu fui contigo também para Anápolis. Cheguei aí. Anápolis, não. Não, nós fomos para Rondonópolis, é verdade. Né? Anápolis era o quê? Um terminal de containers da ferrovia, seria isso? Lá tem o Porto Seco de Anápolis. O Porto Seco. Porto Seco. É um terminal muito bem estruturado,
né? Uma bela área de tomadas, máquinas, né? Onde passa a rodovia lá norte-sul. Sim. O corredor. No corredor. Então lá faz o quê? É reaproveitamento das unidades de importação, é isso? Então, lá nós atendíamos inspeção e reparos para unidades no mercado interno, né? Containers que circulam, mas dentro do Brasil. Sim. Milho com algodão, né? Então, praticamente eram essas as cargas transportadas. Em Anápolis tem o DAIA lá, né? Sim. Que é um distrito industrial de Anápolis. De Anápolis, que é uma área também separada da cidade, né? Uma área privilegiada. Sim. Inclusive está para sair o DAIA 2. Várias indústrias, farmacêutico, tudo. Exato. Ali, né? Agro. E também de automóvel, que é o que mais importa contêineres lá, né? Exato, exato. Então, nós dentro do terminal lá em Anápolis, até hoje, né, realizamos lá inspeção e reparo de containers. E essa inspeção não é para o armador, é para o cliente final, para o exportador e importador ou não? É para o armador mesmo? Essa inspeção é para o armador. Para o armador. Armador e para o terminal. Para ele reaproveitar o container e não ter que trazer para cá para o porto ou para o local onde descarregou. Exato. Ah, legal. Boa ideia. Boa sacada. Legal. Vamos continuar falando um pouco mais de algumas localidades, que eu tenho uma curiosidade de perguntar para ti, mas antes vamos fazer a pausa, até para homenagear os nossos patrocinadores e apoiadores, né, Babá? Eles que fazem isso acontecer, mandar aquele abração para a ACL Cargo, a ACL especialista em transporte não só de frigoríficos, mas ela é muito especialista aí, tem um know-how gigantesco no porto. E a própria GESCOM, que desde o início do projeto, quando a gente teve a ideia de criar o podcast, eu liguei pro Daniel, contando o que a gente queria fazer, e ele imediatamente falou assim, eu quero participar, quero estar junto, e tá com a gente, foi o primeiro, né? Foi o primeiro a estar com a gente, tá até hoje aí, aproveitar e agradecer, né? Não só pela pessoa, né, do Daniel, mas pela GESCOM, por ter confiado na gente, e a gente também por ter o prazer de estar falando sempre da GESCOM aqui, que é uma excelente muito empresa carinho em qualidade. A gente tem pela GESCOM. Com certeza. E a PG Lock, Pedrão lá e a equipe, transporte aí, Munk, guindaste, transporte de containers, entrega o container na fábrica lá com o guindaste, deixa do lado lá do seu armazém, pode contar lá com a PG Lock. SOC, Shipper On Container, Rafael Lima, ó, um abraço para você, sempre com a gente também. Verdade, o primo dele, o Marcelo Pousada Bastos, a Videira Engenharia, refrigeração comercial, industrial e naval. Agora também fazendo aí reparos em máquinas de grande porte, aí tô sabendo aí, ó, abração, sucesso. Salgadinhos gourmet de qualidade é com a Delize, os melhores salgados da Baixada Santista. A Gentil Advogados, lá o Dr. Fábio Gentil e toda a equipe que dá o suporte jurídico aqui para o Sem Calado. Quero mandar aquele abração aí, sucesso. Com certeza. E combustível de qualidade com os postos Portal de Santos. Sempre. Um abraço. Abraço. Agora vamos fazer a apresentação dos nossos patrocinadores e voltamos em 1 minuto. Aguenta aí. Sem Calado Podcast. Oferecimento. ACL Cargo. Soluções inteligentes em transporte de cargas. PG Lock. Transportes e locações de Monk e Guidastes. Delize e Salgateria. Salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio. GESCOM. Reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio. SOC. Ship On Containers. Videira Engenharia e Serviços em refrigeração naval e comercial. Postos Portal de Santos. Gentil Advogados. Fundada no ano de 2011, na cidade de Santos, São Paulo, a PG Lock Transportes conta com uma equipe de colaboradores com mais de 15 anos de experiência no ramo de transportes rodoviários e tem como principal objetivo fornecer soluções seguras e ágeis. A nossa maior missão é atender de forma personalizada, oferecendo as melhores soluções logísticas em transporte rodoviário de cargas. PG Lock, transportando soluções logísticas. Estamos de volta, então, com Daniel Torma, que é diretor da GESCOM. Eu tinha dito antes que eu tenho uma curiosidade. Eu ouvi alguns boatos por aí, que eu fiquei bastante feliz em saber,
que a GESCOM está expandindo para outros lugares também da região sul. Isso é verdade? Exato. É? Exato. Estamos, sim, buscando outros portos, né? Estamos com alguns projetos. Projeto para Porto de Ibituba, Itajaí, né, que voltou a operar. Então, tem algumas regiões, Itapuá. Estamos com alguns projetos para a região sul. E também para o Nordeste. Mas a GESCOM, ela tem estrutura e tem como atender seus clientes, né, de norte a sul do Brasil. Então, além dos nossos projetos, onde os armadores ou alguém precisar do nosso serviço, né, geralmente são as companhias marítimas, né, nós estamos à disposição com estrutura, com pessoal capacitado, treinado para atender. Legal. Perfeito. A gente tinha comentado antes aí sobre a questão de outros serviços também agregados, né? Vocês fazem, além das companhias marítimas, vocês também fazem alguma coisa na parte de projetos ou atendimento a containers de terceiros? Então, realizamos atendimentos, sim. Então, mais próximo às nossas localidades, né? Sim. Mas realizamos reparo em plantas de clientes, caso seja necessário. Às vezes aquele container que sofreu uma avaria no caminho ou por um descuido foi liberado, chegou na planta do cliente, ele tem alguma não conformidade, a gente avalia, né, a possibilidade de fazer esse reparo na planta do cliente, minimizando o custo com transporte, retorno Frete do morto, container, né, atraso na estufagem do cliente. É verdade. Então a gente faz sim esse serviço. Além de outros serviços, né, como venda de containers também. Então, legal. Quem estiver precisando de container, precisa de um módulo, precisa de um projeto, a gente pode estar sim ajudando, pode estar sim fornecendo esse equipamento. Módulo personalizado, às vezes com corte, porta-janela, também, escritório. Também. Legal. Nós não realizamos aquele acabamento final, mas portas, janelas, o cliente passa o que ele precisa, a necessidade dele, e a gente entrega de acordo, conforme o projeto do cliente. E até por conta da estrutura do container ser tão resistente, ele está sendo muito utilizado hoje na construção civil, para fazer casa container, para fazer lojas, né? Então... Exato. Hoje é um mercado que cresce cada vez mais, né? Além de ser prático, né? Sim. Porque tem uma loja montada numa certa localidade, mas quer remover o container, quer colocar ele em outra localidade? Tem essa opção. Quer montar uma loja para participar de eventos? Tem um ponto fixo, mas tu pode colocar aquela loja sobre um caminhão e levar no teu evento, fazer o evento, retornar com aquele container para aquele ponto fixo, ou para um depósito, né, para ser armazenado. Então, são algumas oportunidades que vão surgindo. Já atende a parte verde e a sustentabilidade também, né? Com certeza. Inclusive, nós utilizamos o container para transportar gerador. Nós fazemos uma instalação dentro de containers de gerador, fazemos adaptação com tomadas e utilizamos eles no Brasil inteiro. Então é móvel. Um gerador de energia móvel dentro de um container. Facilita muito. Precisa ligar muito, né? Container frigorífico, né, ao longo do país. Então fica um projeto bom também, né? Não, com certeza. Você tinha falado em Ibituba, né? Em Ibituba é um projeto bacana que está acontecendo lá, porque eles tinham perdido foco no container, mas agora está voltando por conta da necessidade, né? Não sei se você esteve por lá recentemente. Eu estive no mês passado, sim, né, em Ibituba. Realmente, acredito que ficou somente um armador operando em Ibituba, sim, mas outros armadores estão voltando a operar lá. Sim. Então, há um aumento dos serviços em Ibituba, e é um porto promissor, né? E é um porto lindo, né? A localização dele é totalmente estratégica. É perto de Floripa, né? Em Ibituba. Mais ou menos. Mais ou menos perto. Mas em Ibituba é onde aconteciam, no passado, etapas do Mundial de Surf. Então era uma praia bastante badalada, meio deserta. E lá em Ibituba já tem depósito retroportuário? Não, ele só tem o porto, ou ele tem já os depots também lá? Então, hoje não tem depots em Ibituba. As unidades ficam no porto, numa área segregada, não é diretamente na área primária. Então os containers
vazios descarregam e são a própria Santos Brasil, né? Sim. Opera e transporta essas unidades para essa área em especial. Ah, legal. E ali eles são inspecionados e, no caso de reefer, é feito lá a inspeção pré-viagem e os dries feito o reparo lá mesmo nessa área ou ele vai para o cliente, é feito no cliente? Então, hoje em dia é feito dentro dessa área. Ah, que legal. É realizada a inspeção dentro dessa área, os reparos são realizados nessa área e o container é liberado para o cliente ok. Ah, já ok. Perfeito, já ok. Perfeito. Mas o Imbituba é uma área, é um terminal muito privilegiado, né? Com certeza. Muito privilegiado. Falado natural de quanto, mais ou menos? Olha, eu não tenho ideia. Mas é grande. Cara. Então lá tem calado. Lá tem calado. Mas a vista do terminal é quem trabalha lá. Eu nunca fui, cara. Nossa, a vista de quem trabalha no terminal ali São os dois portos que eu acho lindo. Linda. É Imbituba e Pecém. São os Pecém. dois mais bonitos do Brasil, na minha opinião. Mas é fantástico. E falando nisso, falando em dar voltas pelo Brasil, você tem viajado muito, imagino que deva ter histórias engraçadas para nos contar. Nossa. Alguma que possa contar? Histórias tenho bastante. Eu posso contar, não são muitas. Bom, histórias engraçadas. Bom, eu trabalhava num terminal em Rio Grande, né? Vou citar aqui, né? Na Saga. Sim. Nós tínhamos lá, eu era coordenador do terminal, nós tínhamos lá em torno de 30 colaboradores total, com oficina, com o terminal não era muito grande, né? E no inverno rigoroso de Rio Grande, né? Me ligou o pessoal da agência, né, que tinha uma agência que também fazia parte do terminal, e falou comigo, né? Olha, Daniel, nós estamos enviando uma ambulância por terminal para aplicar a vacina contra a gripe. E eu, show, que iniciativa, legal. Quando vai ser? Vai ser na quarta-feira. Eu, tô tranquilo, tudo bem. Quarta-feira chegou a ambulância no terminal e eu recebi a ambulância. Vim aqui, a gente veio aplicar a vacina contra a gripe, né? Aquele frio em Rio Grande, né? E nós estávamos lá com uma movimentação enorme e uma grande quantidade de caminhoneiros. E até então, para mim, aquela vacina ela era grátis, ou fornecida pelo governo. Imagina já. O que aconteceu? Eu fui lá, chamei os motoristas. Pessoal, quem é que quer tomar a vacina da gripe? Pode passar, vem. Chamei os motoristas, pessoal de pátio, nossa, pessoal que estava fazendo inspeção lá para os clientes. Quem estava passando terceiros, na rua, na via 1. Vacina da gripe, vem tomar. Não, pessoal, ninguém me falou nada, tudo bem. Acho que mais de 100 pessoas... Mais de 100? Mais de 100 pessoas tomaram aquela vacina, porque aquela ambulância ficou a tarde inteira lá. Então, os caminhoneiros estavam lá devolvendo o container ou já carregando o container. Já tomava vacina. Passaram-se uns 15 dias... Chegou a fatura. A dona Maria me liga. Daniel, quantos colaboradores tem no terminal? E eu, 30. Não pode, tem alguma coisa errada. Eu assim, mas por que, dona Maria? Não, porque nós recebemos uma fatura aqui de quase 100 pessoas que tomaram a vacina. Aí eu, fatura? Mas que fatura, dona Maria? Não tô sabendo. Nossa. Eu convidei os motoristas, todo mundo tomou vacina aqui. Meu Deus do céu, o tio da vacina, cara. O famoso Zé Gotinha. Caramba. Nossa, cara. E aí, pagaram a conta? Hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei apavorado. Meu Deus, agora pra quem vai sobrar essa conta? E pagaram a conta? Pagaram a conta, cara. Chorando, mas nossa, eu achei que ia ter um desconto lá quando eu recebi meu salário, assim, vamos ver o contra-cheque aqui. Nossa, cara. Mas essa é uma história, mas eu tenho outra. Não, imagino, porque só eu tenho tanta história em Rio Grande, imagino que você, quantas não deve ter. Eu tenho uma especial de um grande amigo, eu não vou falar o nome dele para ele não ficar bravo aí comigo. Mas nós tínhamos um treinamento para fazer aqui em Santos, e esse amigo, ele acho que tem medo de avião, não sei qual o problema que ele tem com o avião. Pô, do NHT eu tinha medo. Né? Aquilo era complicado mesmo.
E ele... Só para vocês entenderem, esse NHT fazia o voo de Rio Grande para Porto Alegre. E era um avião monomotor, né? Nossa, com capacidade para 6 pessoas. Era uma Imagine Kombi... naquele vento minuano. Nossa, cara, terrível. Era uma Kombi com asa. E esse amigo, ele era de outra empresa. E ele também teria que vir fazer esse treinamento aqui em Santos, né? Aí ele pra mim assim, olha, Daniel, como é que tu vai? Eu, vou de avião. Poxa, cara, não quer ir de carro comigo? Eu, mas por quê? Não, porque a gente vai de carro, vai conversando, vai tomando um chimarrão, né? E ele é santista, tá? Mas ele toma chimarrão. Ele toma chimarrão. Aí eu, tá, tudo bem, vamos. 2 horas da manhã eu passo na tua casa, tá? Tranquilo. Passou na minha casa 2 da manhã. Aí eu fiz um chimarrão, vou tomando um chimarrãozinho, né? Aí eu perguntei pra ele, ei, como é que tá pra dirigir, tá legal? Não, super marrento, né? Santista e marrento. Não, tá tudo tranquilo. Passaram-se uns 10 minutos, eu tô falando, conversando, não me responde, eu olho pro lado, o cidadão assim, ó. Nossa. Assim, cara, e aí? Vamos parar pra tomar um café. Isso até é um grande desafio, né? O pessoal que faz atendimento, né? Às vezes roda quilômetros para se deslocar da região portuária até a planta de um cliente, né, para fazer um atendimento. Mas, né, o nosso caso era vir fazer o treinamento em Santos. Então, paramos, tomamos um café. Eu assim, não, cara, pode deixar comigo. Deixa que eu vou dirigir o carro. Tu não vai dirigir. Tu não tá legal. Você dorme um pouco. Dorme um pouco. Entrei no carro, 5 minutos depois... Ele já tava dormindo. Nossa, o cidadão tava roncando com língua de fora. Resumindo, ele começou a dormir em Pelotas, ele acordou em Laguna. Nossa. Em Laguna. Não, a gente rodou uns 500 km, mais né? ou menos. Laguna era na divisa já, né? Não, Laguna depois, já passou da divisa. Ele tá em Santa Catarina. Onde tem aquela ponte bonitona lá, né? Isso, exato. Foi lá mesmo que ele acordou. Quando acordou, olhou assim, nossa, estamos aqui? Eu, sim. Olha quanto tempo tu dormiu. Nossa. Caramba. Mas, até aí tudo bem, né? Quando estamos chegando em São Paulo, ele assim, não, agora eu tô em casa, eu assumo o volante. Eu, pô, que bom, porque eu já estava cansado também, né, da direção. Assumi o volante. Ele assume o volante e está indo numa velocidade constante, na velocidade máxima da via. Mas em certos momentos, essa velocidade máxima ela diminuía alguns trechos. Por exemplo, a máxima era 100, quando vê em alguns trechos era 80, 60. E tinham radares. E eu disse para ele, olha, tem radar aí, tu não vai diminuir? Ele, não, eu tô em casa. Ô, meu irmão, isso é câmera de segurança. É câmera de segurança. E eu, olha, isso não é câmera de segurança. Eu tô em casa, meu irmão. Então tá. Aí foi é o fotocélula. Foi uma, foi duas. Eu não vou falar mais, né? Vou ficar quieto. Né? Quando vê ele tem razão, né? Ele tá em casa. Tá, fomos pro treinamento, voltamos para Rio Grande. Passou um tempo, nós estamos no depot e eu vou na sala dele, né? Ele tinha um escritório lá, um módulo. Quando eu chego na sala dele, ele assim sentado na cadeira, assim na mesa, um olhar triste. Um olhar triste, aquela marra já tinha acabado. Aí eu... E aí, cara, o que aconteceu? Vou te falar uma coisa. Eu preocupado, né? Pô, cara, aconteceu alguma coisa. Será que algum problema de saúde, né? Algo nesse sentido. Não era câmera de segurança. E eu sem entender, porque já tinha passado algum tempo, assim... Cara, eu não tô te entendendo, mas o que é? Aquelas câmeras da viagem eram tudo radar. Uma pilha lá com, acho que umas 15 multas, cara. Meu e aí Deus. Eu já matei quem é, que eu já sei quem é. O negócio, eu comecei a rir, ele ficou brabo comigo. Mas tem que falar o nome dele, sim, pode. Pode falar? Pode, que ele não perde um episódio. Aí, Daniel Costa. Meu Fala, amigão. Dandan. Meu amigão. Eu tô em casa. Não, e marrento, né? Marra, e eu assim, meu Jesus, cara, eu comecei a rir, mas ele ficou muito bravo na hora. Ele assim, tu não é meu amigo, ficou bravo comigo, falou algumas coisas lá, mas aí depois já passou. Sensacional. Ei, Daniel. A gente conhece
Eu acho que é muito importante isso, né? As amizades, né? Que ficam, né? Sim. Eu acho que de todos os terminais que passei, né? Das experiências que tive, né, das minhas idas a Salvador, dos terminais, das viagens, né? Então, grandes amizades que a gente vem adquirindo, né? Conquistando, né? Nessa trajetória. E Importantíssimo. é muito importante, é Dá muito apoio, gratificante dá força, isso, né? né? E até em cima disso mesmo, dessas amizades, as pessoas que você conhece, é o momento certo de você fazer as homenagens às pessoas que foram e são importantes na sua vida, na Olha sua aí. trajetória. Então, poxa, na minha trajetória eu tenho um nome muito importante, que para mim, eu acho que é uma pessoa, é um exemplo, né? É um exemplo. Eu vou falar o nome, é Marcelo Grimber. Caramba, Opa. legal. Então, Já esteve aqui, já. Já esteve aqui, né? Jogador caro. É uma pessoa que eu conheci há anos atrás. Então, quando eu era coordenador no terminal, ele era a pessoa que aprovava a estimativa, ele que ia lá fazer a auditoria. Né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer, né, grande parte da trajetória dele, né? A pessoa que ele é, e onde ele me vê, ele faz questão de estar comigo. Então, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito. Sim. Admiro muito. Meus agradecimentos, Luiz Alves, que foi a pessoa que me deu a oportunidade no Container. Legal. Então, se não fosse ele, eu ia ficar só vendo aquelas caixinhas passar e não saberia do que se trata. Não teria essa história toda essa história. Né? E eu acho que muito importante para mim nessa trajetória é minha família, né? Perfeito. Então, minha filha Mariana, meu filho Caleb, minha esposa Carol, minha mãe Maria e principalmente minha esposa, né? Meu filho, né? Que me acompanha, que não é fácil, né? Mudar de Rio Grande, vai para Salvador. Hoje nós moramos em Campinas, né? Estrategicamente por causa de um serviço no interior. Então, eles são pessoas muito importantes que me dão força, né, que me ajudam, que me apoiam e que no dia a dia ali estão comigo. Porque para eles também não é fácil, né? Essa mudança de cidade, essa mudança de cultura, Sim. onde eles fazem amizades, meu filho faz amizade e quando vê, filho, papai vai ter que mudar, não vai, A escola, não vai né? estar mais nessa localidade. Né? Então, a GESCOM, acho que isso faz parte também do nosso serviço. A gente tem uma mentalidade de estar muito próximo dos clientes, por isso que aconteceram também e acontecem muitas viagens, né? E essas mudanças, né? O meu sócio hoje, o Marcelo, ele está em Salvador, dando um atendimento especial para o Nordeste, né? O Hamilton dando um atendimento para o Sul, mais a região Sul e as auditorias, nosso serviço de auditorias. Legal. Né? E eu, mais centralizado, né, dando um suporte para esses serviços do interior, Centro-Oeste, né, Anápolis, estando mais próximo aqui de Santos também, que é estratégico, né, com Perto os dos armadores. né? Os Então, clientes. Legal. minhas homenagens são essas, quero agradecer ao suporte de todos aí. Parabéns. E parabéns, e nós queremos agradecer pela tua presença, por ter vindo até aqui. Né? Cara. Chegou sensacional. tarde, né? É. Ter vindo prestigiar e por estar conosco também, acreditar no nosso projeto e desejar todo sucesso, porque quando a gente conversou, né, na verdade a gente quer sempre ao nosso lado pessoas de bem, pessoas boas, e quando eu conversei com você e você topou vir para o projeto, foi exatamente por isso que nós vemos na GESCOM, nós vemos em você também essa pessoa que a gente quer ter sempre ao nosso lado. Muito obrigado por estar com a gente até hoje. Eu que agradeço, né? Sou muito grato pelo convite e pela oportunidade de participar do projeto. Né? Acredito muito no projeto do Sem Calado, acredito muito em vocês, porque além do Sem Calado, vocês são grandes amigos e gratidão pela oportunidade. Pô, nós que agradecemos. Vamos agora para finalizar com o A Deriva. Agora vamos falar algumas palavras e aí você pode responder de bate-pronto ou dar uma explicação ali, fica à vontade. Vamos lá? Vamos? Bom, então vamos lá, Vavá, você começa. Boa. O que é a GESCOM para você? Então, a GESCOM é um sonho de 3 pessoas com conhecimento de área,
uma experiência aí de mais de 20 anos em inspeção, reparo, movimentação de containers, que foi idealizado e materializado. Legal. Exato. Show. Até em cima disso, qual a importância do Hamilton e do Marcelo na sua vida? Então, sem o Hamilton e sem o Marcelo, nós não teríamos a GESCOM. Acho que a GESCOM é a união e a força de três. Legal. Dos três. Nós, cada um, temos a sua importância dentro da empresa. Cada um tem a sua expertise, então um modo de pensar, onde juntamos as nossas ideias e conseguimos o melhor para a GESCOM e o melhor para nós. Tá. A terceira pergunta. Qual a preferência de vocês? Ou a sua, reparar container reefer ou dry? Poxa, eu prefiro todos. O importante é ter reparo. Eu quero é reparar. Agora, a pergunta que não quer calar. Você que é o homem das vacinas, já pensou em sair fantasiado de Zé Gotinha no carnaval em Salvador? Pô, essa experiência aí, hoje a gente dá risada, né? Mas na hora eu fiquei preocupado. Não tem não. Como sair como Zé Gotinha em Salvador não vai dar. Mas aí tá a importância da vacina, né? A importância do pessoal se vacinar aí, né? Perfeito. Acho que é isso. Legal. Perfeito. E assim encerramos mais um episódio do Sem Calado. Muito obrigado por acompanhar a gente a cada episódio. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Não percam, uma história sensacional. E não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos. É isso aí, um abraço. Até mais. Abraço.